Sabe o que o Homem de Ferro, o Harry Potter e até um personagem de anime têm em comum? Pois é, por trás de toda a ação, existe uma espécie de planta baixa, uma arquitetura do caráter, que faz deles heróis de verdade. Vamos dar uma olhada nesse projeto para entender como virtudes, ideias super antigas, são a base dos personagens que a gente tanto admira. E tudo começa com uma pergunta bem direta. Como é que um herói sabe o que fazer quando o manual de regras não ajuda? Isso leva a gente para o primeiro pilar do autodomínio, a prudência. Mas esquece aquela ideia de ser só cauteloso. A gente está falando aqui de sabedoria na prática, de tomar a decisão certa no calor do momento. Pensa na Hermione Granger lá no comecinho da saga. Ela é o puro suco da sabedoria, de biblioteca. Para ela, se está escrito, é lei. Só que essa obsessão pelas regras é um tipo de sabedoria que ainda não está completa, sabe? É um legalismo que acaba cegando ela para o que realmente importa na hora da crise. Mas o que é genial na personagem é justamente a evolução dela. A Hermione aprende que a prudência de verdade não é seguir a regra à risca, mas sim saber a hora de quebrar essa regra por um bem maior. Ela consegue juntar o que aprendeu nos livros, o passado, com uma visão do que pode acontecer no futuro e age com uma sabedoria que, olha, não está em manual nenhum. Beleza. Com a mente afiada pela prudência, o herói agora tem que encarar outro inimigo, a fera que mora dentro dele. E aí vem a pergunta: como é que se doma as próprias paixões? Isso nos leva para a temperança, que é a arte de botar o coração em ordem. E fala sério, tem exemplo melhor de paixão descontrolada que o Incrível Hulk. Ele é fúria pura, é o desejo sem freio nenhum que explode quando a razão vai embora. O Bruce Banner não está lutando contra o monstro verde, ele está lutando contra a própria alma dividida. E a solução, como a gente vê aqui, não é destruir a fera, mas sim integrar. O Professor Hulk é a própria temperança em ação. A força bruta do monstro, só que agora é guiada pela inteligência do cientista. O objetivo não é ser apático, não é deixar de sentir. É sentir na medida certa. É estar sempre com raiva, mas no controle. Certo. A partir do momento que o herói consegue se dominar, o foco dele muda, vai para fora. A jornada que era interior vira uma missão no mundo. E a primeira virtude dessa nova fase, que tem a ver com a nossa relação com os outros, é a justiça. E ninguém representa melhor esse dilema que o Matt Murdock, o Demolidor. De dia, ele é um advogado que defende a lei. De noite, ele é um vigilante que desafia essa mesma lei. Mas por quê? Porque ele enxerga o buraco que existe entre a lei dos homens e a justiça de verdade. É exatamente nesse abismo que ele age. Só que existe uma linha que ele não cruza de jeito nenhum. A fé dele funciona como um freio moral que impede que ele se torne um tirano. Ele busca justiça, e não vingança. É isso que o separa do justiceiro, que é a vingança em pessoa, um ciclo de violência que nunca acaba. Mas para lutar por justiça num mundo tão corrompido, não basta ter um código moral. É preciso uma força quase sobre-humana. A questão é, de onde vem a verdadeira força de um herói? Isso nos joga direto na fortaleza, a virtude que muda completamente o que a gente entende por ser corajoso. A fortaleza, como dá para ver aqui no gráfico, tem duas faces. A primeira é aquela que a gente já conhece bem, o ataque. O Aragorn no Portão Negro, o Capitão América contra um exército inteiro. É a coragem de ir para cima. Mas tem uma segunda face, bem mais silenciosa e que, segundo os antigos, era ainda mais nobre. A coragem de suportar. E o maior exemplo dessa coragem não é um rei nem um super soldado, mas um simples hobbit, Samwise Gamgee. A fortaleza dele não está na espada, mas na capacidade de carregar o fardo do amigo, de aguentar a escuridão e o desespero, tudo por um bem maior que a própria vida dele. E aqui está o pulo do gato da verdadeira coragem. Não é não sentir medo, isso é ser tolo. É agir apesar do medo, é continuar a missão mesmo quando tudo parece perdido. Isso é fortaleza no estado mais puro. Mas e se a prudência, a temperança, a justiça e a fortaleza simplesmente não forem o bastante? E se o inimigo for grande demais, a escuridão funda demais para a força de um ser humano? É nesse ponto que a arquitetura do herói revela um novo andar, um nível que vai além do natural. É aqui que entram as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Elas não são algo que se conquista com esforço. Elas são como dons, um upgrade divino que eleva o herói, permitindo que ele opere num nível sobre-humano. A fé é o primeiro desses dons. É um jeito de conhecer que não depende de prova de laboratório. Pensa na busca do Mulder em Arquivo X. Ele quer acreditar,
com base em testemunhas, na intuição, num eco de uma verdade maior. Não é algo irracional, é suprarracional. Depois da fé, vem a esperança. E não, isso não tem nada a ver com otimismo barato. É uma confiança teimosa num final feliz, mesmo quando toda a lógica grita que já era. É o Gandalf marchando com um punhado de homens para o Portão Negro de Mordor, um ato de pura loucura ou de esperança. É o que o próprio Gandalf chama de esperança de tolo. É a virtude que faz a gente lutar quando a matemática diz que a gente já perdeu. É apostar que existe um roteirista maior, uma providência guiando a história por trás do que a gente vê. E lá no topo de toda essa arquitetura, coroando todas as outras virtudes, está a caridade, ou caritas. O amor que se sacrifica, o poder que realmente muda o mundo. É o Harry Potter andando em direção à morte não com uma espada na mão, mas com uma entrega total para que os amigos dele pudessem viver. Mas a caridade não é só se sacrificar, é também ter misericórdia. Olha o Tanjiro de Demon Slayer. Ele é um guerreiro implacável. Ele cumpre o dever dele e derrota o demônio. Mas no último suspiro do inimigo, ele consegue enxergar a alma ferida por trás do monstro e oferece compaixão. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. E aqui está o ponto-chave. A caridade é o que dá forma a todas as outras virtudes. Sem ela, a prudência vira só esperteza, a justiça vira frieza e a fortaleza é só teimosia. A caridade direciona todas as outras virtudes para o alvo certo, o amor. E este gráfico de radar mostra o quadro completo. Dá uma olhada no herói trágico, em vermelho. Forte, corajoso, talvez até justo, mas com pouca temperança ou caridade, ele fica desequilibrado, vira uma força de destruição. Pensa no Anakin Skywalker. Agora compara com o herói santo, em azul. Equilibrado, completo, um verdadeiro farol. A lição aqui é clara, né? Os heróis que realmente inspiram a gente não são só os mais fortes, mas sim os mais completos. Aqueles que constroem uma base sobre a rocha das virtudes humanas, mas deixam as janelas abertas para a luz das virtudes teologais. No final das contas, essas histórias são como espelhos. Elas não mostram só quem os heróis são, mas quem nós poderíamos ser. Essa arquitetura da virtude não é um manual para personagens de ficção, é um mapa para a nossa própria jornada. A pergunta que fica no ar é: qual andar do nosso próprio prédio a gente está construindo agora?